Alhamdulillah, senhor. Graças a Deus, alhamdulillah, sempre. Todo mundo estão preparados? Nós falamos na semana passada sobre o quê? Quem vai me lembrar? Falou sobre quebra de jejum. Salam aleikum, sobre os pilares do Islã e a intenção no jejum do Ramadã. E a quebra do jejum. Entendi. Aí nós paramos a hora que ia passar uma atividade. Sim, entendi. Okay? Então, hoje, se Deus quiser, nós vamos falar sobre etiquetas do jejum. Entendeu? O jejum tem etiquetas. Algumas coisas recomendadas que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, estava fazendo ou nos recomendou para fazer. A primeira coisa, apressar a quebra de jejum. Isso acontece quando nós confirmamos que o pôr do sol aconteceu. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: as pessoas continuarão bem quando eles continuam a apressar ao quebrar o jejum mais rápido. Mas isso depois de confirmação de que o pôr do sol entrou. Então a oração do Maghrib entrou. Agora eles é recomendado quebrar o jejum mais rápido. O que é melhor também para quebrar o jejum? Então nós quebramos o jejum com tâmaras. Se não achamos tâmaras, quebrar o jejum com água. Porque, como o imam at-Tirmidhi, Abu Dawud, narraram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava quebrando o jejum antes de rezar. Então, antes de rezar a oração do Maghrib. Oração do Maghrib com tâmaras. Principalmente, tipo das tâmaras chama rutab, tipo das tâmaras. Então, se ele não achou rutab, ele quebra o jejum com tâmaras. Não achou tâmaras, ele quebra o jejum com água. Ele toma água. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse porque a água é purificada. Agora, a segunda coisa, segunda etiqueta, as-sahur. Então, as-sahur, que alguns de vocês me perguntaram na aula passada sobre a palavra as-sahur. Quando nós falamos as-sahur com fatha em cima da letra sin, o que significa? Significa a comida. A comida chama a refeição do as-sahur, o que nós comemos, chama as-sahur. Quando tem fatha em cima da letra sin, fatha é shadda. Agora, quando nós falamos as-suhur, então com damma em cima da letra sin, significa a comida, exatamente. Significa comer, fazer, começar a comer assim. Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como o imam al-Bukhari e o Muslim narraram, ele disse: tomam a refeição do as-suhur, ou então comem as-suhur, pois a comida do as-suhur é uma benção de Deus. Porque também
com a suhoor, o jejuador fica mais forte. Fica mais forte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, como o imam, como al-Hakim narrou no Al-Mustadrak, livro dele, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, então, comem a refeição do as-suhoor para ficar mais forte no dia do jejum. Quando entra o tempo do as-suhoor? O tempo de suhoor entra meia-noite. Então, quando nós chegamos para meia-noite, ou alguém de nós ele quer comer a refeição do as-suhoor, ele pode. Então, ele também recebe a recompensa do as-suhoor. Meia-noite. Agora, tem muitos que acham que as-suhoor só antes da oração do Fajr. Só. Não, o suhoor começa meia-noite. Começa meia-noite. Então, até a oração do Fajr. Também é obrigatório comer muito as-suhoor para receber a recompensa de Allah? Não. Então, podemos comer um pouquinho, ou muito, ou pelo menos uma gota de água. Assim Deus vai nos recompensar. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, como o imam Ibn Hibban narrou no seu livro Sahih, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, comem as-suhoor, a refeição do as-suhoor, seja uma engole de água. Uma gota de água, nós podemos receber a recompensa de Deus. Agora, a terceira coisa das etiquetas do jejum, adiar o suhoor. Então, comer a suhoor antes da oração do Fajr. Como assim? Então, que o jejuador acaba de comer, beber, tomar água, antes da oração do Fajr, um pouquinho. Evidência disso, o que o imam Ahmad narrou no seu livro Al-Musnad, que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, minha nação continuarão bem se eles sempre apressaram a quebra de jejum e adiaram a refeição do as-suhoor. Então, é recomendado, então, comer a refeição do as-suhoor antes da oração do Fajr um pouco, só. Al-Imam Al-Bukhari narrou que o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas, filho do Malik, que Deus esteja satisfeito com ele, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seu companheiro Zaid, filho do Thabit, comeram as-suhoor, tomaram a refeição do as-suhoor. E quando acabaram da refeição do as-suhoor, o profeta sallallahu alaihi wasallam levantou e rezou. O Anas, que narrou isso, perguntaram ele quanto tempo estava entre eles, quando eles acabaram de comer e entrar na oração. Quanto tempo? Ele disse, tempo de ler 50 versículos.
Então, quanto tempo era entre comer as-suhur, comer o profeta sallallahu alaihi wasallam e seu companheiro Zaid bin Thabit, comer as-suhur e a entrada na oração, ele disse o tempo de ler 50 versículos. Então, os teólogos falaram quase 15 minutos antes da oração do Fajr. Quarta coisa, das etiquetas do jejum, deixar de falar mal no dia de jejum, como xingamentos, como mentira, como falar mal sobre as pessoas. Deixar de fazer ou cometer pecados, como olhar para as mulheres, escutar algumas músicas e deixar a pessoa longe de Deus. Porque o Imam al-Bukhari narrou que o companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Abu Huraira, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: quem não deixa de falar mal, seja mentiras, seja qualquer tipo de cometer pecados, quem não deixa de falar mal ou fazer mal, Deus não precisa que ele deixe a sua comida e a sua bebida. Então, deixa de comer e deixa beber, e no mesmo tempo continua a xingar as pessoas, continua a mentir, continua a falar mal sobre as pessoas, continua cometendo pecados. Então, essa pessoa deixou a coisa lícita e cometeu coisas ilícitas. Xingamento, mentira, falar mal, tudo isso são coisas ilícitas. Seja no Ramadã, e em todos os meses, todos os anos. Mas o que é mais importante aqui, se a pessoa, o jejuador, cometer isso no mês do Ramadã, fica os pecados dessas coisas fica maior. E também ela invalida a recompensa do jejum. Mas essas coisas não quebram o jejum. Por causa disso, nós falamos aqui, essas coisas são das etiquetas do jejum, mas são proibidas. Então, agora, a quinta coisa, das etiquetas o jejum, tomar banho depois de fazer relações sexuais antes da oração do Fajr. Para ficar o jejuador purificado desde o início do dia do jejum. Isso significa que a pessoa, se ele continuou com janaba, chama isso al-janaba, depois de fazer relações sexuais com a pessoa que faz com a sua mulher, que faz relações sexuais com ela, depois chama al-janaba. Tomar banho depois disso chama al-janaba. Então, tomar banho antes da oração do Fajr é recomendado. Tomar banho antes da oração do Fajr. Mas se ele não tomou banho e continuou com janaba, o jejum continua certo. Mas é melhor, o que é melhor? É melhor tirar al-janaba, significa tomar banho, antes da oração do Fajr. Então, por que nós falamos isso? Porque evidência como o Imam al-Bukhari narrou que o profeta sallallahu alaihi wasallam
estava ficando com janaba, de fazer relações sexuais, não de sonho molhado, como nós falamos, e tomando banho e jejua. Mesma coisa, se a mulher que estava menstruada, ou a mulher que estava sangrando depois de pós-parto, é recomendado que ela também, se ela ficou purificada antes, ou na noite do mês do Ramadã, por exemplo, na noite, é recomendado para ela tomar banho para ficar purificada antes da oração do Fajr. Se ela ficou purificada. Então, então não estava, parou de sangrar por causa da menstruação, e parou de sangrar pós-parto também, ficou purificada antes da oração do Fajr, recomendado também ela tomar banho. Agora, se ela não tomou banho, também mesma coisa, e ficou purificada, então a sua menstruação foi, acabou de não tem mais menstruação, e apareceu a oração do Fajr, então o jejum, era obrigatório fazer o jejum. Ela tem que fazer o jejum, não invalidar o jejum, mas ela tem que, o que é melhor para ela tomar banho antes da oração do Fajr. A sexta coisa, deixar de fazer al-hijama. Al-hijama, não sei o significado do al-hijama em português, exatamente. Que al-hijama, se alguém sabe, pode falar. Al-hijama, porque isso enfraquece o jejuador. Também o que é recomendado também, sangria, deixar de sangria, então falo assim. Eu acho que é a não é acupuntura, é aquele... Acupuntura não, eu sei acupuntura, não é acupuntura, Não, não. é aquele que vai os copinhos, né? Copinhos, ventosa não. Pode ser ventosa. Borradinha? Olha, É borradinha ou não? não, ventosa certo, mas usa também essa gilete para sair sangue. Não sem sangue, com sangue. Então, agora, porque aqui fazem ventosa, só com copos, sem sangue. Hijama, Sheikh. Hijama. Hijama, já falamos hijama, estamos falando em português. É ventosa terapia, é isso mesmo. Ventosa terapia? É isso. Isso então. Então, deixar de fazer ventosa terapia durante o dia do jejum. Então, deixar também de saborear a comida. A mulher que está fazendo a comida. Então, é recomendado deixar de saborear a comida. Essa é recomendado. Mas significa o quê? Significa se a mulher, principalmente uma mulher, que está fazendo a comida para seu marido ou para sua família, ou principalmente se ela sabe que o marido dela ele fica com raiva se a comida não foi boa. Então ela pode saborear ou experimentar a comida, mas não pode engolir. Ela tem que cuspir isso. Então tem que deixar de saborear, deixar de chiclete também. Porque tem medo de entrar alguma coisa para o estômago. Porque se entrou, então quebrou o jejum. Melhor deixar de experimentar a comida ou saborear a comida. A sexta coisa agora. Recomendado, na hora de quebrar o jejum, o jejuador fala assim: Allahumma laka sumt. Oh Allah, para você eu jejuei. Wa ala rizqika aftart. Ou com seu sustento eu quebrei o jejum. ذهب الظمأ, a sede já foi. وابتلت العروق, minhas veias ficaram quase molhadas. Então, a recompensa de Allah
ficou fixada, se Deus quiser. Exatamente assim, completo. Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Oitava coisa agora, das etiquetas do jejum, é recomendado também que você fazer comida para jejuadores, pelo menos preparar tâmaras e dar para jejuadores para receber a recompensa de Deus. Então, se você não consegue preparar o jejum para jejuadores, é recomendado também dar para eles tâmaras ou água, uma coisa pequena. Porque o Imam Tirmidhi disse que esse dito é certo. Disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que fazer ou ajuda o jejuador para quebrar o jejum terá a mesma recompensa. Terá a mesma recompensa. Sem perder nada da recompensa do jejuador. Então, aquele que faz, o que ajuda o jejuador para quebrar o jejum, que dá ele uma tâmara, que dá ele uma gota de água, um copo de água, que fazer a comida para ele, para quebrar o jejum, ele tem a mesma recompensa. Nove agora, fazer muita caridade. Tudo isso é recomendado em todos os tempos, mas principalmente no mês do Ramadã. Fazer muita caridade, ler Alcorão Sagrado, aprender a interpretação do Alcorão Sagrado, fazer al-i'tikaf na mesquita, principalmente nos últimos 10 noites, nas últimas 10 noites do mês do Ramadã. O companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas, disse: ó mensageiro de Allah, qual a caridade é melhor? Ele falou, o profeta sallallahu alaihi wasallam, a caridade do mês do Ramadã. A melhor caridade, a caridade que você faz no mês do Ramadã. Al-Imam Tirmidhi, Al-Bukhari e Muslim narraram isso. Imam Al-Bukhari, não, aquele dito, Imam Tirmidhi narrou. Agora, Imam Al-Bukhari e Muslim narraram que o anjo Gabriel estava ensinando ao profeta sallallahu alaihi wasallam Alcorão Sagrado cada ano no mês do Ramadã, uma vez por ano no mês do Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam estava aprendendo Alcorão Sagrado do anjo Gabriel uma vez no mês do Ramadã, até o ano que o profeta sallallahu alaihi wasallam foi, morreu antes de um ano. Aprendeu o profeta sallallahu alaihi wasallam memorizou o Alcorão Sagrado com o anjo Gabriel 2 vezes. Agora,
O que não é recomendado no mês de Ramadã? Tudo o que nós mencionamos agora, nessa aula, etiquetas do mês de Ramadã, quando você não faz essas etiquetas, significa que você está fazendo o contrário. O contrário. Essa chama, em árabe, makruhat. Makruhat. Então, quando você, por exemplo, deixa de quebrar o jejum depois da entrada do pôr do sol, você fala, entrou a oração do Maghrib. Fala, não, eu quero confirmar, não vou quebrar o jejum agora. Vou quebrar o jejum na oração do Isha. Isso não é recomendado. Porque está fazendo contra a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, quando você toma a refeição do as-suhur, ou deixa de tomar a refeição do as-suhur, então isso não é recomendado. E tem coisas que são ilícitas, como nós lembramos, falar mal, falar palavrão, mentir, fazer intriga entre as pessoas. Então, acho até agora nossa aula já acabou. Nesse momento, se alguém tem uma dúvida, uma pergunta, pode perguntar agora. Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quem está falando? Vou abrir a câmera. Vou abrir a câmera. Eliane, doutora Eliane, tudo bem? Eliane, tudo bem? Como você está? Graças a Deus, tudo bem, alhamdulillah. Sheikh, eu fiquei com uma dúvida. No começo da aula, o senhor mencionou sobre que pecados podem anular a recompensa do jejum. E eu precisava esclarecer, assim, existem pecados grandes, pecados pequenos, pecados maiores, pecados menores, e pecados como pecados involuntários, por exemplo, a irmã foi para a mesquita perfumada, o irmão olhou e pecou no pensamento. Esse irmão, ele teve anulado o benefício do jejum dele? Não anula, não falei anula, não. Não falei anula, não tem na minha... O senhor não falou anular o jejum, o senhor falou anular a recompensa, foi isso que eu anotei. Sim, certo. Sim, assim, certo. Mas ele tem que ficar com jejum, não pode quebrar o jejum. Perfeito. Aí a minha pergunta é, o que anula a recompensa do jejum sem anular o dia de jejum são esses pecados menores cometidos durante o período de jejum ou qualquer momento do dia e da noite do Ramadã todo? Mas se a pessoa começou à noite, não anula nada, porque ele não está de jejum. Só durante o dia. Mas ele comete pecados. Entendeu? Mas à noite não está de jejum. Mas ele não pode quebrar, porque se alguém cometeu pecado no dia do jejum, então ele anulou a recompensa do jejum, mas ele não pode quebrar o jejum. Porque se ele quebrou o jejum, então está deixando de fazer um pilar dos pilares do Islã. Então está cometendo pecados. Eu entendi, a minha dúvida... Agora está cometendo maior pecado se ele quebrou o jejum. Mas, por causa disso, já falei, ele perde a recompensa do jejum. Perfeitamente, Xé. Isso eu entendi e agradeço. É que não, a minha dúvida não é em relação a não fazer a etiqueta e a não fazer as macronetes, não. É em relação ao pecado involuntário, não deliberado, que aconteceu durante o período do dia do jejum do Ramadã. Por exemplo, a pessoa foi para a mesquita e estava numa roda e alguém falou uma fofoca. Fofoca é pecado, não podia ter falado, vai anular o benefício do jejum. Sim. Certo. Então você está estranhando isso, porque todo mundo faz isso, exceto poucas pessoas. Isso, eu estou estranhando isso porque eu não sabia se era consenso ou havia divergência, e porque uma vez eu fui na mesquita e aconteceu isso no Ramadã, e a pessoa falou assim, deixa para me contar quando acabar o jejum, eu não quero perder o meu benefício. Isso, eles falam isso, exatamente. Eles falam isso, deixa quebrar o jejum, depois nós falamos, eu não quero
é perder a recompensa de jejum. Tá certo, eles falam isso. Então tá bom. Era isso que eu queria saber, chefe. Muitas pessoas fazem isso na verdade. Aquele no dia do jejum, você sabe, não pode. Muito obrigada. Para, Carolina, de fazer isso, hein? Obrigada, chefe. De nada. Doutora Liane, conheço ela muito bem, tá bom? Para todo mundo que saber que ele estava estudando conosco, sempre na aula da Mesquita do Brasil. É verdade. Alguém tem Assalamu alaikum, Sheikh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô, Sheikh, Patrícia? isso. Ô, Sheikh, eu queria entender um pouquinho melhor quando você falou que invalida o jejum e quebra o jejum. Qual é a diferença? Quebra o jejum? Invalida e quebra. Não, quebra o jejum quando você quebra o jejum. Exatamente. Você come, quebrou o jejum. Tá. Toma água, quebra o jejum. É que eu acho que no português as duas palavras é a mesma coisa. Invalida o jejum é a mesma coisa, que não tem mais jejum. Mas aqui, então, para entender mais, quebra o jejum quando você quebra de propósito. Então, quando você come, principalmente come a comida e a bebida ou fazer relações sexuais durante o dia de jejum. Invalida, como nós falamos, você lembra o que nós falamos sobre isso? Por exemplo, esses pecados que a irmã falou. Invalida, isso exatamente. Então, ele pode continuar jejuando, o jejuador pode continuar jejuando, invalida sem receber a recompensa de jejum. Entendi. Tá bom, entendi. Porque ele não quebrou o jejum com comida. Como podemos falar assim, como metáfora isso. Então, essa expressão não é 100% verdadeiro. Essa expressão, quando fala quebra o jejum, então fazer pecados quebra o jejum, mas não significa que quebrou o jejum, ele pode comer ou beber, não. Quebra o jejum, invalida o jejum, só perde a recompensa de jejum. Mas é obrigatório continuar jejuando. Tá bom, entendi agora. É porque invalidar e quebrar, nesse sentido, é a mesma coisa, né? Mas eu entendi. No português, invalidar não tem mais validade, o jejum. Ele não tem mais validade. Invalidar. Você acha melhor? Porque não sei exatamente 100%. Eu acho que é melhor falar perde a recompensa. Porque perde aí... a recompensa, então. Eu acho que é mais fácil de entender do que invalidar. Não, porque não anula o jejum. Não, ele falou desde o começo, invalidar a recompensa. Ele falou certinho no começo da aula. Ele falou sobre invalidar a recompensa. Não, invalida o jejum. E quebra... Eu entendi, Cher, agora. Obrigada, eu já só coloquei. Tá bom, então. Alguém mais tem uma dúvida? Salam alaikum, Sheikh. Em cima disso que as irmãs estão perguntando, a pessoa tem que repor esse dia de jejum? Tem que fazer o quê? Repor esse dia de jejum? Não. Porque o jejum continua normal. Só ele perdeu a recompensa de jejum. Agora, para saber, tem algumas escolas, alguns teólogos que falaram que quebra ou invalida o jejum completo. Então, significa que ele tem que recompensar. É uma boa pergunta também. Mas assim, contra a maioria dos teólogos, a maioria dos pesquisadores, de todo mundo, dos muçulmanos. Então, só alguns teólogos falaram isso, mas isso não está certo, entendeu? A maioria falaram que não. Porque se nós aceitamos o que alguns teólogos falaram, que falar mal sobre as pessoas, ou cometer pecados pequenos, por exemplo, sejam pequenos, sejam grandes, ou como mentira, durante o dia de jejum, se nós falamos agora, isso quebra o jejum, então tem 2 bilhões de muçulmanos no mundo inteiro, vamos falar que a maioria deles quebraram o jejum. Entendeu? Entendeu? Poxa, e também se quebra... Sim, Sheikh, obrigado. E também se quebra o jejum, não tem como repor, tem, Che? Quebrou, não tem como repor mais, não é isso? É por recompensar. Pode recompensar se você quebrar intencionalmente, com vontade? Pode, sim.
Mas tem que arrepender, hein? Tá bom. Tem que arrepender. Agora, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, já ameaçou aquele que quebra o jejum de propósito. Ele falou, quem quebrou um dia, 2 dias do mês do Ramadã, se ele jejua a vida inteira, a vida não vai ficar igual esse dia. Não vai ficar igual. Eu pensei que não ia mais ter como recuperar. Não significa isso, entendeu? Então, o que Quase isso, entendeu? Quase, entendi. Quase isso, mas não significa que ele não vai. Ele tem é obrigatório ele recompensar os dias do jejum que ele quebrou. Obrigatório. Mas depende do que ele faz. Tá bom. Se ele comeu de propósito, algumas escolas falaram, se ele quebrou um dia, falaram, tem que fazer al-kafara. Kafara significa jejuar. Sim. Quantos dias? 2 meses sem parar? Quantos? 2 meses? 2 meses sem parar, mais um dia que ele quebrou. Assim. Então, 2 meses e um dia mais que ele quebrou. 2 meses, al-kafara. Um dia que ele quebrou. O beber também. Algumas pessoas falaram isso. Fazer relações sexuais durante o dia também. Obrigado. Barakallahu fikum. Que Deus abençoe a todos vocês. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Salam.